é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. E a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita seu Espírito.
a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Bom dia a todos. Com muita alegria, convido a todos a ficarem em pé. É com muita alegria que chamo a todos que estão aqui na igreja muito bem-vindos para mais esse culto. Hoje, meditando nas palavras do segundo domingo após o Pentecoste, e também chamando muito bem-vindo aqueles que nos assistem de casa, que ou assistem ao vivo ou vão assistir mais tarde, que também Deus permita que vocês todos tenham um culto abençoado. Eu hoje, o pastor Cristiano, sou pastor do Portão, estou novamente com vocês. Com o pastor Jacques está tudo bem, mas ele viajou para ver o pai, e então, por prudência, até a diretoria achou melhor que ele não estivesse no culto hoje. Ele voltou agora, acho que na quinta-feira, né? Mas foi mais prudente, como ele esteve no hospital, essas coisas, a congregação achou mais prudente, então, que ele não tivesse contato com outras pessoas. Vamos dar início a este culto fazendo a invocação do nosso Deus de forma responsiva, como vocês poderão ver agora na projeção. Em nome do Pai, que nos criou e nos deu o fôlego da vida. Nós te louvamos porque nos dás todo o necessário para o nosso corpo e vida. Em nome do Filho, que nos redimiu por meio do seu sangue. Nós te louvamos porque pagaste o resgate por nossos pecados. Em nome do Espírito Santo, que nos chamou para ser parte da família de Deus através do Evangelho. Nós te louvamos pelo privilégio de sermos herdeiros de Deus. Assim, em teu nome e na tua presença, Santíssimo e Triuno Deus, iniciamos este culto. Amém. Todos podem sentar.
nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, tem dissipe em nós a treva que o pecado traz, e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador, vem reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao Pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Tu operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Convido a todos a se colocarem em pé, para neste momento nós confessarmos a Deus os nossos pecados. Então peço que todos usem essas palavras, até faremos também de forma responsiva, mas como se fossem as suas próprias palavras, confessando a Deus os seus pecados e depois podendo assim também receber a absolvição, o perdão de Deus. Confessamos diante de Ti, ó Senhor Deus, que muitas vezes não reconhecemos todas as bênçãos que recebemos de Tuas mãos. Perdoa-nos, ó Senhor, todas as nossas ingratidões. Confessamos que muitas vezes transgredimos Teus mandamentos com desejos, pensamentos, palavras e obras contrárias à Tua vontade, e por não fazer o que deveríamos fazer. Limpa-nos, ó Senhor, de todas as nossas culpas. Confessamos que muitas vezes fomos indiferentes e injustos com o nosso próximo. Reconhecemos, Senhor, todos os nossos pecados e transgressões. Pequei contra ti somente. E fiz o que é mal diante dos Teus olhos. Tem compaixão de mim, ó Deus, em Teu grande amor. Na riqueza da Tua misericórdia, apaga os meus pecados, por amor de Jesus Cristo. Amém. Deus prova o seu amor a nós com a morte e ressurreição de Cristo na cruz em nosso lugar. O amor de Deus não tem fim. Ele recebe e perdoa o pecador que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e crê em Jesus Cristo. A cada um que lhe pertence, ele diz: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faremos agora a leitura do Salmo para o dia de hoje, o Salmo de número 100,
Então ele também estará projetado para que todos possam acompanhar e fazermos assim de forma responsiva. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, graças te damos pela salvação dada a nós por causa de Jesus Cristo. Pelo teu Espírito Santo, fortalece-nos para que a nossa fé em Cristo aumente dia após dia e que possamos ser mensageiros que proclamam a tua verdade por meio de nossas palavras e vida até o nosso dia derradeiro. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Todos podem sentar. Faremos neste momento a leitura bíblica. Então, primeiramente, a leitura do livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Então, o livro de Romanos, capítulo 5, 1 a 15, onde também está projetado para que todos possam acompanhar. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama quando Cristo morreu por nós, quando nós ainda vivíamos no pecado. E, agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por causa de um só homem. O seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram contra Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato,
muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Até aqui a leitura do livro de Romanos. Faremos agora a leitura do Evangelho. Então, em respeito ao Evangelho, eu convido a todos a ficarem em pé. Onde iremos ler neste momento o livro de Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o capítulo 10, versículo 8. Então, Mateus, capítulo 9, versículo 35, aonde lemos: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, o seu irmão André, Tiago, seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Até aqui a leitura do Evangelho. Neste momento nós iremos confessar a nossa fé no Deus verdadeiro, no Deus triuno, de uma forma também responsiva com essa confissão de fé, como está projetada e todos podem acompanhar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Estou aqui porque Deus me deu corpo, vida e todo o necessário para o sustento, proteção de minha vida no mundo que Ele criou. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Salvador. Estou aqui porque quando estava perdido e condenado, Jesus me resgatou e me salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Através da sua inocente paixão e morte, agora Ele espera que eu lhe pertença e viva em seu reino e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Creio no Espírito Santo. Estou aqui porque o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me perdoou, santificou e preservou na verdadeira e única fé, com toda a cristandade da terra, na certeza da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Isto é certamente verdade. Amém. Todos podem sentar, cantaremos o próximo hino.
Convido a todos a ficarem em pé. Como eu já disse até no culto passado, a gente vem dizendo, as crianças na igreja estão impossibilitadas de terem os seus encontros, a escola bíblica, a instrução de confirmandos e esses momentos, mas nós queremos que elas se sintam especiais e que Deus os abençoe. Então, por isso, nós iremos orar em especial por todas as crianças desta congregação, das que estão ouvindo, mas de uma forma geral por todas as crianças. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, cuida das crianças desta congregação, que estão acompanhando esta live, que estão nos cultos em casa. Cuida das crianças do mundo inteiro. Que as crianças que estão ouvindo, que todas elas possam crescer em sabedoria e graça como seu Filho Jesus Cristo cresceu. Que elas encontrem em seus caminhos pais amorosos e dedicados com os seus filhos, assim como Cristo encontrou na sua vida. Que todas as crianças sejam protegidas por Ti, estejam livres de qualquer perigo e de qualquer mal. Que as crianças possam sentir e crer e confiar e caminhar com Cristo como Salvador da vida delas, e elas possam assim crescer e serem adultas que continuam testemunhando a fé em Jesus Cristo. Abençoe todas essas crianças, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Todos podem sentar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Nós medimos muitas coisas e até mesmo percebemos que às vezes que nós estamos ficando mais velho, quando nós dizemos muito aquela frase: no meu tempo as coisas eram assim, no meu tempo as coisas eram diferentes. Eu mesmo já percebo que estou usando demais essa frase. Então quer dizer que eu também já estou ganhando muita experiência, já estou ganhando alguns anos de vida, porque muitas vezes também estou reclamando do presente, analisando o presente com relação ao futuro. Dizemos com nostalgia que antes as coisas eram mais fáceis, hoje as coisas são mais difíceis. Por exemplo, para as crianças que nós acabamos de orar, como algumas coisas são difíceis para elas hoje em dia. Muitos de nós tiveram a oportunidade de ter uma infância com mais liberdade, com mais brincadeira, com mais possibilidade de ir na rua, de ir na casa de um amigo, algo assim. E hoje em dia não, as crianças estão mais fechadas no seu mundo. E aí os pais têm que se preocupar, até mesmo quando elas estão dentro de casa, porque aí elas são perseguidas de forma virtual. Então, uma das coisas que os pais sempre dizem que está mais difícil de criar as crianças, pelo número maior de perigos e possibilidades também das crianças se perderem. Muitos dizem que antigamente era mais difícil algumas coisas, como por exemplo adquirir bens. Eu lembro do meu avô, quando o meu pai comentando assim, quando ele era pequenininho, com meu avô uma vez, a dificuldade, por exemplo, de ter um número grande de calças. O meu pai falou que durante muita parte, quando ele era criança, meu avô também comentando, que eles tinham 2 ou 3 calças para vestirem. Uma para trabalhar, uma para a igreja e outra para de vez em quando. Porque era difícil adquirir. Não era muito fácil ter produtos, ter grandes quantidades. E hoje em dia, tenho certeza que muitos de vocês, talvez muitos não saberiam nem saber dizer exatamente quantas calças tem no armário, porque hoje é mais fácil de comprar. É um produto mais acessível, tem mais fábricas, mais lojas, enfim. Mas mesmo assim, muitos dizem, mas naquela época era mais fácil de viver. Parece que as pessoas se amavam mais, tinham menos ganância. Hoje você tem mais e precisa ter mais e precisa conquistar mais coisas. Mesmo com aquela dificuldade de adquirir, sempre ouvi os mais velhos dizendo que era mais fácil e mais gostoso viver antigamente. E com relação à igreja, também ouvimos muitas coisas. Ouvimos muitos dizerem que antigamente as pessoas iam mais às igrejas, eram mais fiéis ao conhecimento da palavra de Deus,
E que para o cristão hoje também está mais difíceis as coisas. E de fato, está ficando mais difícil. Podemos fazer sim essa avaliação que antigamente as coisas eram mais fáceis, principalmente com relação à palavra de Deus. Porque sim, a Bíblia nos alerta sobre momentos difíceis que iremos passar por aflições e tribulações. Jesus já havia prevenido os seus discípulos quando ele os estava preparando para enviá-los ao trabalho. Porque Jesus, hoje no texto do Evangelho, a gente viu que Jesus comissionou, enviou os discípulos para pregar, evangelizar, curar. Mas em um momento Jesus disse: não penseis que vim trazer paz ao mundo. E isso parece estranho aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Porque uma lógica que a gente imagina é que quem estivesse com Cristo teria paz o tempo todo. Estranhamos as palavras de Jesus. É estranho ouvir porque, dependendo de quem está pregando, de quem está falando da palavra de Deus, ouviremos a todo instante apenas promessas de bons momentos, de prosperidade e de felicidade. Muitos, quando falam da palavra de Deus, falam somente sobre essas questões. Você vai ser feliz, você vai conquistar, você vai ter muitas coisas na vida, você vai prosperar. Cristão conquista as coisas. Para muitos, a previsão de que quando você for realmente um bom cristão, você vai ter muitas coisas na vida. Algumas pessoas acham que se creem em Jesus, não passarão por dificuldades, como prometem alguns por aí. Porém, isso não é verdade. Pelo contrário, eu falei que às vezes parece que no passado as coisas eram mais fáceis e no futuro pode ser mais difícil. E para o cristão, há sim essa previsão de Deus para a nossa vida. Que quanto cristão iremos passar por dificuldades, desafios, momentos difíceis na vida. Cristão, por exemplo, fica doente, tem que se cuidar para não pegar outras doenças. Cristão, por exemplo, tem crises, passa por momentos de angústia, de momentos, crises de pânico e outras por aí. Cristão entra em depressão, entre outras coisas mais. Então o cristão passa as suas dificuldades. E às vezes, quanto mais ele conhece a Cristo e mais próximo ele está de Deus, às vezes mais coisas e dificuldades ele pode passar para a sua fé ser testada ou tentarem derrubá-lo, o cristão. É claro que Deus alerta que o cristão irá passar por momentos difíceis, mas é claro que Jesus nos ajuda aqui neste mundo. Nesta vida, Jesus faz o alerta de que sempre estará conosco, que Jesus nos mostra que aqueles que são seus discípulos estão numa verdadeira guerra, mas eles têm que passar por isso e Ele está do nosso lado. O livro que nós lemos hoje, de Romanos, capítulo 5, eu quero destacar alguns versículos. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 3 diz: e também nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança, e essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E aqui parece mais um momento que a Bíblia está tendo uma certa controvérsia, né? Porque primeiro eu achava que o cristão não deveria sofrer. Por exemplo, os discípulos passaram 3 anos com Jesus, deveriam ser os caras que mais deveriam ter paz, mais deveriam ser protegidos, e pelo contrário, tiveram muitos desafios. Então o cristão vai ter os seus desafios, vai passar por tribulações e momentos difíceis. Mas agora a Bíblia me diz que além de ele passar por momentos difíceis, diz o versículo 3, e também nos alegramos no sofrimento. Então, ainda por cima, além de estarmos passando momentos difíceis, ainda temos que estar alegre pelos sofrimentos que iremos passar. E ainda ele diz: pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus.
O cristão passa, sim, por momentos difíceis. Às vezes, você vai estar em uma fila, por exemplo, do hospital, e vai ter alguém que não é cristão e um cristão com a mesma doença. Em muitos momentos, isso não faz distinção. Em alguns momentos, o cristão vai passar também por ansiedade, dificuldade de esperar o dia de amanhã, por causa de algum problema. E aí que Deus nos fala hoje, aí que Paulo nos ensina. Teremos momentos difíceis, mas aproveitem esses momentos difíceis para se apegarem mais ainda à palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre digo e repito, ter fé e confiar em Deus não é não ter motivo para chorar. Ter fé em Deus não é deixar de chorar, mas ter fé em Deus é chorar por causa talvez de algo que você está passando, mas continuar confiando nele, continuar orando e esperando desse Deus. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, porque os que sofrem e esperam em Deus serão alegres. Uma das coisas que Deus espera que você exercite na sua vida é a paciência. E paciência é uma coisa que nós não temos muito na nossa vida. Eu, pelo menos, não sou alguém que tenho paciência. Eu me irrito só de esperar. O som do meu carro, ele estragou. Hoje ele leva uns 3 ou 4 segundos a mais para ligar. Só isso aí já me irrita. Porque nós somos pessoas assim, que não temos paciência com as coisas. E agora ele está falando que nós iremos ter momentos de tribulação, e durante esse momento de dificuldade você tem que confiar, se alegrar e exercitar a paciência. Isso, no caso, é confiar em Deus e esperar a resposta de Deus. E essa resposta de Deus é no tempo dele, não na nossa. O cristão tem que exercitar esses momentos de tribulação para, como eu disse, se aproximar de Deus, orar. Estiver chorando, que você confie, busque, ore e espere. Talvez na sua vida, porque na vida de algumas pessoas a nossa vida é assim, ela oscila entre momentos bons e momentos ruins. Talvez na vida de alguns o momento ruim dure muito mais. A insegurança fica muito mais tempo persistindo. Aquele problema, aquela oração que você está fazendo parece que não está resolvendo porque o problema continua. E Deus diz, tenha paciência. Ou seja, continue confiando. Vai estar naquele momento de baixa, continue orando, continue esperando desse Deus. E aí ele diz lá no texto, e essa paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Se alimentar de Deus, praticar aquilo que Ele está falando na sua palavra, é o que nos faz também crescer como cristãos. E às vezes é isso que falta em nossas vidas. Às vezes até sabemos alguns versículos de cor, algumas coisas que outro cristão vai nos dizer no momento difícil, mas o difícil está confiar, se entregar, praticar a paciência de esperar de Deus. Não é hoje que Deus precisa resolver o que eu estou pedindo para Ele, mas Ele quer que você continue pedindo e esperando o tempo para Ele resolver as coisas. De fato, a Bíblia nos diz e nos coloca essa reflexão de que nós, como cristãos, vivemos como se nós estivéssemos em um campo de batalha muitas vezes, onde ele precisa lutar não somente contra o pecado, mas também contra a sua própria natureza e ainda sobre tudo aquilo que o mundo vai nos colocar como desafios. Lá em Efésios 6,12 está escrito, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, governos e autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Mais uma vez, a palavra de Deus nos alertando sobre a nossa luta, o nosso desafio de continuar lutando contra as coisas ruins que irão acontecer na vida do cristão. E às vezes é um ótimo cristão, às vezes é alguém que ora, que confia, mas ali estão as forças espirituais do mal tentando derrubar.
Portanto, comprovamos com muita certeza as palavras de Jesus: por meio de muitas tribulações vos importa entrar no reino de Deus. E sentimos mais ainda a presença dessa batalha quando Jesus fala que veio trazer divisão. E realmente, tem a divisão entre os que creem e os que não creem, e isso nos causa um grande desafio. Pois sabemos que muitas mães choram por filhos, por exemplo, que não creem mais. Sabemos de muitas esposas que ficam tristes com os seus maridos por eles não quererem seguir a palavra de Deus. Sabemos de muitos irmãos na fé que já conviveram, já participaram de momentos de instrução, de estudo da palavra de Deus, e que hoje também não caminham mais com Cristo. Então isso também nos mostra que a batalha é dura, que muitos que conhecem essa batalha abandonam esta batalha. E é isso que eu quero fortalecer vocês hoje, todos que estão me ouvindo aqui ou em casa. Não desanimem durante a batalha. Pelo contrário, busquem forças em Deus para continuarem a batalha de vocês. Busquem força em Deus para exercitarem a paciência durante as tribulações. Pois, como diz a palavra, por mais que quiséssemos que todos fossem salvos, que todos estivessem bem, livres de qualquer sofrimento e outras coisas, é triste ver-se confirmando o que a palavra de Jesus diz: não vim trazer paz, e sim espada e divisão, pois muitos estão abandonando, muitos não querem mais saber da palavra de Deus, ou estão vivendo mais ou menos. Eu acho que confio nesse Deus. A atitude de ouvir a Cristo tem que ser uma atitude radical na sua vida. E muitos dizem: não, eu não concordo com pessoas que são radicais. Com Cristo é assim: ou você é, ou confia, ou busca viver com Ele, ou não tem como. A Bíblia diz que não tem como você ser morno ou estar em cima do muro. Essa vida com Cristo é uma decisão, é uma vida radical de estar com Ele, viver com Ele, mesmo diante das tribulações. A palavra de Deus diz que quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, acima de tudo tem que estar o amor, a confiança de Deus, em Deus, diante de qualquer desafio. Aquele que se propõe a seguir a Jesus deve abandonar muitas vezes aquilo que está atrapalhando a sua fé em seguir a Jesus. Muitas coisas do mundo e muitas coisas que parecem que são boas. E olhar além, olhar para frente, olhar principalmente para aquilo que Jesus nos promete no dia de hoje: a salvação através dele, de um só homem. Porque muitas das coisas ruins que estão acontecendo no mundo é consequência do pecado. Todas as coisas ruins são consequências do pecado. Mas não quer dizer que você está pagando pelo pecado, é consequência do pecado que há no mundo. E muitas vezes você sofre até mesmo pelo pecado de outras pessoas. E sim, ainda haverá tempos difíceis. Adoraria chegar aqui para vocês e dizerem que vocês não vão mais passar por tribulações, que só pelo fato de vocês estarem aqui e confessarem a fé, está tudo ok, vocês vão sair aqui e vai ser sempre uma maravilha a vida de vocês. Mas não, ainda passaremos por mais momentos difíceis. Ainda teremos que provar a nossa fé em muitos momentos. Ainda estaremos entre aqueles que ficaram, ou vou para a direita ou vou para a esquerda, ou seja, com Cristo ou sem Cristo, ou busca outros caminhos. E que durante este período tem que haver persistência e paciência. Pratiquem a paciência de confiar em Deus e esperar dele. E esse Deus promete recompensar os seus filhos que esperam dele. Aqueles que permanecerem fiéis até o final receberão o galardão, ou seja, a sua recompensa, um lugar especial no céu. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que vai haver momentos difíceis. Iremos ainda passar por desafios, testes e provações na nossa fé. Mas vale a pena, gente. Vale a pena continuar caminhando com esse Cristo até o último dia.
porque Ele promete um lugar especial no céu para aqueles que não abandonarem a fé, que continuarem confiando, que persistirem e tiverem paciência. Deus nos chamou para um propósito muito especial. Deus nos escolheu, nós somos escolhidos por Deus, gente. Não abandonem, não digam não para essa escolha que Deus fez na nossa vida. Mesmo que em meio às provações, dificuldades e até mesmo o sofrimento, Ele nos chama a enxergarmos além. Como Abrão viu, o profeta Jeremias e tantos outros foram capazes de vislumbrar o grandioso galardão que Deus tem reservado para os seus. Por isso, não vacilem, não desanimem diante dos testes e provações da sua vida, não desanimem pelos momentos ruins que ainda virão. Continuem focados naquilo que realmente importa, na palavra de Deus e na salvação que Jesus Cristo nos diz hoje que é garantida para cada um de nós. E vai valer a pena, gente. Até o último dia, permanecer com Cristo vai valer a pena. Mesmo que todos à sua volta desistam, abandonem, deixem de crer, tenha paciência você e continue tendo a perseverança de continuar olhando para Deus e esperando dele. Mesmo que todo mundo tente te desanimar, continue focando naquilo que é importante na sua vida. Lembremos que sempre estreito e difícil é o caminho que leva para a vida eterna, e por isso poucos passam por este caminho, e muitos irão ficar pelo caminho, mas Jesus promete estar com cada um de nós até o fim dos tempos. Essa é a promessa que devemos confiar. Jesus estar conosco até o fim dos tempos. E talvez você só vai entender isso nos momentos de tribulações da sua vida. Por isso ele diz: se alegrem por esses momentos, pois estes são os momentos que nós iremos conhecer e entender a graça de Deus. É verdade que é difícil, mas com Jesus nós iremos vencer. E esta é uma certeza. Por isso que o apóstolo Paulo compara a nossa vida com uma corrida. Mas a diferença é que nós sabemos que já somos campeões se continuarmos correndo com Cristo. É difícil, mas com Cristo iremos vencer, pois somente Jesus nos ajuda a carregar esta cruz. Que Ele abençoe cada um de vocês para continuarem persistindo e tendo paciência com Ele até o último dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a todos a ficarem em pé. Neste momento nós iremos orar a Deus, então peço que vocês se concentrem, tanto quem está aqui na igreja, mas também principalmente quem está nos ouvindo pela live, para também que faça esta oração conosco e usando essas palavras também como se fossem suas neste momento. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, neste momento queremos dizer obrigado, ó Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, por todas as bênçãos derramadas, por cada segundo que o Senhor esteve presente nos derramando. Também queremos te agradecer pelos desafios e tribulações que o Senhor colocou na nossa vida e nos fortaleceu para passarmos por elas. Neste momento queremos também pedir que o Senhor envie o seu Espírito Santo sobre cada um que está aqui e sobre cada um que está ouvindo esta live também. Que o teu Espírito Santo possa nos fortalecer para enfrentarmos ainda as tribulações que irão aparecer em nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça para que possamos exercitar a paciência de esperar a sua resposta, a sua ação na nossa vida. Se algum problema demorar, não passar da forma que nós desejamos ou esperamos, que nós tenhamos sabedoria de entender os teus propósitos para as nossas vidas. Envia teu Espírito Santo sobre nós, especialmente para que ninguém desista de crer, que ninguém abandone a sua fé, mas continue firme e fiel com Jesus até o último dia de suas vidas. Oramos de forma especial também por
todos os enfermos que nós conhecemos, de forma especial nesta época pelo Covid-19. Pedimos a Deus que este mal possa passar o quanto antes, que a nossa cidade, o nosso país possa logo voltar à normalidade, que as pessoas possam enfrentar essa situação neste momento com sabedoria e, se for da tua vontade, livra todos nós deste mal e desta doença. Oramos também por aqueles que irão ter a oportunidade de participar na Santa Ceia no dia de hoje, para que isso seja um alimento na vida de todas essas pessoas, para que elas possam continuar tendo perseverança e paciência em Ti e caminhando contigo até o último dia. Oramos, pedimos e agradecemos a Deus no nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Todos podem sentar neste momento. Nós iremos cantar mais um hino durante este momento, e também aqueles que desejarem poderão fazer durante essa música, durante esse hino, a sua oferta em gratidão a Deus. Que no mundo você tem, perde seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com vida sua alma você ajudar a seu irmão, é bom saber, se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. Amor que vem da fé, Salvador, traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Convido a todos a se colocarem em pé neste momento para orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder
e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E, semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cristo para comunhão, oferece o pão da vida para nossa salvação. Seu amável chamamento vem a nós por teu favor, nos força e crescimento, ó Jesus, na fé, no amor, por tão grande Todos podem sentar. Hoje eu falei de perseverança, paciência, confiar em Deus, esperar dele uma resposta. Isso nem sempre é fácil para a nossa vida, mas Deus nos dá meios para que nós possamos nos fortalecer e enfrentarmos essas dificuldades. O batismo, que é uma vez na vida, é um desses meios. A palavra de Deus também nos completa muito, e a Santa Ceia é uma dessas oportunidades, onde Deus age, nos fortalece e nos torna até mesmo pessoas melhores para enfrentarmos as coisas aqui neste mundo. Então esse a palavra de Deus é 100% eficaz, mas a Santa Ceia também é neste momento. Então todas aquelas pessoas que podem e estão aqui hoje e estão devidamente instruídos e preparados, eu convido para que venham, participem e recebam esse santo sacramento. A distribuição será por fila, vindo ao corredor. Eu peço o distanciamento das pessoas, então, para que não aglomerem, não cheguem aqui tão pertinho e que nós possamos, assim, seguir as regras também de participação. Quando vocês forem tirar a máscara para participar, também peço que tirem pela alça, não abaixem e tal, porque essa que é a recomendação também. Quando for baixar, que baixe pela alça e depois coloque novamente. Que Deus abençoe cada um de vocês no participar da Santa Ceia.
Este é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Convido a todos a se colocarem em pé. O Deus de toda graça, pela sua santa ceia, nos ofereceu mais uma vez, de uma maneira que nós pudemos sentir o seu próprio Filho Jesus Cristo, para perdão dos pecados, salvação, fortalecimento da fé e muita alegria para a vida cristã. E nós, como seus filhos, cremos neste Cristo e agradecemos de todo o coração, orando. Maravilhoso Pai, agora acompanha cada um de nós, para que o nosso culto continue dia a dia nesta nova semana, seja onde quer que nós estivermos. Faze com que a tua maravilhosa ceia opere frutos de vida cristã diante de ti e do nosso próximo. Por amor a teu Filho Jesus Cristo, nosso amigo e Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Todos podem sentar. Alguns rápidos avisos sobre a atividade deste final de semana, durante a semana, até o próximo final de semana. E primeiramente, mais uma vez, agradecendo a presença de todos que estiveram neste culto e de todos que estão nos acompanhando em casa também. Que Deus possa continuar abençoando todos vocês e obrigado por esta participação. As atividades, então, na terça-feira, dia 16, às 19 horas, devoção, estudo bíblico, de forma online, como a congregação já está acostumada. Às 20 horas, reunião do Conselho Distrital, também de forma online. Quinta-feira, mais uma devoção e estudo bíblico, então vocês se prepararem, terça e quinta, tem devoção e estudo bíblico de forma online. Sábado, também de forma online, instrução de confirmandos. Então os confirmandos já sabem que sábado, às 10 horas, terão essa instrução com o pastor Jackson pelo computador. E ali está cultos a definir. Ontem a Prefeitura de Curitiba deu mais uma resolução, mudou as regras novamente. Ela classifica a nossa cidade por bandeiras, então ela colocou uma bandeira a mais agora. Eu sempre inverto laranja de amarela, acho que é laranja. Então, a partir de segunda-feira, as igrejas estão impossibilitadas novamente de fazer os cultos públicos. Não só as igrejas, mas várias situações do comércio, como academia, bares e outras coisas também voltaram de novo a serem proibidas. Então, não sabemos ainda quando poderemos ter a oportunidade de ter novamente um culto público. Infelizmente, as igrejas, todas as que eu vi, normalmente cumprem todas as regras. Não imagino que as igrejas estejam prejudicando de alguma forma na questão de contaminação,
mas devido a todo esse problema então da cidade, as igrejas também entram nessa restrição. Então, novamente voltamos em Curitiba a estarmos, isso é em Curitiba, não é no Paraná, é na cidade de Curitiba, voltamos àquele momento de não podermos nos reunir. Então, quando puder, o pastor, a comunidade vai avisar, então, quando vamos retornar aqui na congregação com os cultos públicos presenciais novamente. Presidente, da minha parte é isso. Mais algum recadinho, alguma coisa que se queira dizer? Bom dia a todos. O recado que eu dou é sobre os cultos na semana que vem. O pastor já adiantou, né? Mas como ele falou mesmo na mensagem, temos que ter paciência, né? Até que tudo se resolva aí. Não sabemos ainda exatamente o formato que vai ser semana que vem, porque o pastor Jackson preventivamente está de quarentena. Então, provavelmente, nós vamos ter um devocional sábado à noite, que ele pode fazer do próprio escritório dele, né? Não precisa vir até a igreja, nem entrar em contato, por mais que não seja o culto presencial, mas tem o pessoal de apoio, né? Tem o Otávio da música, o Dudu aqui da transmissão. Então, para que não haja esse contato, ele deve fazer lá do escritório dele mesmo, né? No mais é isso. Uma boa semana a vocês e nos comunicaremos em breve, né? Agora, com certeza não pessoalmente aí, mas estaremos nos comunicando aí, tá bom? Um abraço a todos e boa semana. Só para não precisar pegar o microfone de novo, só comunicar o nosso próximo hino, convidar todos a ficarem em pé. Encerramos o culto então com este hino. Que Deus abençoe a todos vocês. Não iremos nos cumprimentar novamente na porta, mas que todos se sintam abraçados. Do culto partiremos com a tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a ti rendemos pela tua salvação. Que tuas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fidelidade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem temor, irmanados, habitemos